Félix Guattari foi um filósofo, psicanalista e revolucionário francês. Enquanto analista, se filiou ao pensamento lacaniano, ao fazer parte da escola freudiana de Paris, tendo posteriormente rompido gradualmente com essas raízes ao desenvolver a esquizoanálise em parceria com o filósofo Deleuze. Apesar de não ter se debruçado muito sobre o tema cinema, tanto quanto Deleuze, sempre se manteve ligado ao pensar a arte, como na obra Quatro Mãos Kafka, uma literatura menor. E nesse meio surgiu o texto Divã do Pobre, publicado originalmente na revista Communications de 1975, em edição organizada por Christian Metz, entre outros. Segundo Guattari, a psicanálise tenta entender as analogias formais entre o sonho e o filme. Objetivamente, ela se pergunta como a forma fílmica pode se assemelhar ao sonho. Para René Laforgue, a experiência do cinema seria uma espécie de sonho coletivo, como se os espectadores estivessem em um espaço onírico compartilhado, enquanto que para Lebovici, outro psicanalista, seria de um sonho para fazer sonhar, que ressoaria não exatamente no momento de assistir ao filme, mas depois individualmente no sono de cada espectador. O filósofo Guattari ainda diz que a psicanálise também tenta entender a relação de interdependência entre filme e sonho, mas a ignorância dela própria a impede. Ela não compreende a especificidade do cinema. Afinal, ele é uma atividade de modelação do imaginário social, irredutível aos modelos familiaristas e edipianos, mesmo quando ele, o cinema, coloca-se deliberadamente a seu serviço. Assim, é possível dizer que a forma fílmica é capaz até de transbordar o conteúdo mais edipiano existente, por permitir maior complexidade enquanto arte. Outro ponto é que o cinema pode modelar a libido de todo o povo. Em citação direta de Guattari, o cinema transformou-se numa gigantesca máquina de modelar a libido social, enquanto que a psicanálise nunca foi mais que um pequeno artesanato reservado a elites seletas. Desse modo, a acessibilidade do cinema o torna extremamente poderoso. Um possível motivo para essa ignorância da psicanálise, diante das especificidades do cinema, seria que ela continua a reprisar as mesmas generalidades sobre o indivíduo e a família, enquanto que o cinema está inteiramente ligado ao conjunto do campo social e à história, campos mais amplos. Guattari ainda pontua que a psicanálise tem uma desconfiança com o cinema, pois não o consegue compreender, ao mesmo tempo em que os apelos do cinema à psicanálise são inúmeros, a começar pela proposta de trabalho de Mr. Goldwyn, da MGM, a Freud, a qual, obviamente, foi recusada. Vilken fruktansvärd kombination av känslor, förvirring och förstörelse. Allt är möjligt och allt sker i kärlekens och omtankens namn. Moderns skador ska ärvas av dottern. Moderns misslyckande ska dottern umgälda. Pode-se compreender a desconfiança da psicanálise sobre o cinema. O cinema não é simplesmente uma alternativa mais barata à psicanálise, como também tem profundo potencial de impregnação do inconsciente do espectador, talvez mais profundo que a de qualquer meio de expressão. Uma imagem pode perdurar ao fim do filme, e a sombra despercebida por tempo indeterminado.
Ademais, em um consultório de psicanálise, pacientes precisam se posicionar ativamente diante de um outro e dizer o que se pensa que esse outro quer ouvir. Pacientes precisam se alienar. No cinema, nos é tomada a fala. A indústria cinematográfica fala por nós. Como Guattari coloca, uma máquina nos trata como uma máquina. O conteúdo do filme tem, então, para o autor, importância secundária, visto que o essencial, na verdade, é o anestesiamento, uma alienação mais passiva que sentimos ao sermos maquinados. Percebe-se também que a procura da figura estereotipada do psicanalista, em si, reflete o problema da alienação e da desigualdade social. Esse problema se manifesta quando pagamos para nos sentar no divã, procurando alguém de classe nitidamente superior, alguém distinto que permitimos nos invadir com sua presença silenciosa. A sessão de psicanálise é mais solitária e previsível que a experiência de assistir um filme. Pagamos para um lugar no cinema? Sim, também para nos invadirem, mas agora sem distinções. Procuramos que nos invadam qualquer pessoa, muitas delas que nem mesmo vemos nas telas e que justamente delimitam o que vemos e não vemos nessas telas. Mesmo sem saber para quem exatamente, confiamos a tela nossa mente, entregamos nosso inconsciente a uma espécie de aventura sem amanhã. Guattari discorre muito bem sobre as diferenças entre o cinema e a psicanálise, apontando com clareza os aspectos divergentes entre os dois. A partir de seu texto, entende-se que, na psicanálise, existe uma relação privada entre o analista e o analisado. Nessa relação, a pessoa analisada busca a linguagem analítica para nela enquadrar suas subjetividades, de certa forma adaptando e classificando seu inconsciente em função do modelo psicanalítico. Já no cinema, a dinâmica é outra. A comunicação não é mais de um sujeito para um outro, é uma comunicação de massa, onde não existe mais a superadaptação da psicanálise. Não existe mais um mediador, garantindo que o filme, por exemplo, produza os efeitos desejados no espectador. Não existe o controle absoluto sobre as livres associações, podendo então o filme produzir efeitos diferentes em diferentes espectadores. Guattari diz: o discurso da análise constitui-se em torno dos mitos analíticos. Os mitos individuais devem se enquadrar nesses mitos de referência. Os mitos do cinema não dispõem desse sistema metamito, e a gama de meios semióticos que dispõem entra em conexão direta com processos de semiotização do espectador. Para Guattari, o modelo freudista é arcaico e sua linguagem é decadente. Enquanto a psicanálise utiliza de uma mesma linguagem ao longo do tempo como instrumento de alienação, o cinema não possui uma linguagem definida. É uma linguagem que se adapta, viva. Os simbolismos podem variar de um filme para outro, ou até mesmo dentro de um mesmo filme. Até porque isso não depende apenas das características do produto cinematográfico, mas também da forma de subjetivação do público. Depende de como uma pessoa absorve e processa um filme. Guattari escreve: mas o que gostaríamos de mostrar é que estas drogas não são da mesma natureza. Detalhe que quando ele está falando de drogas, ele está se referindo ao cinema e psicanálise que previamente ele associou com drogas. Repetindo, mas o que gostaríamos de mostrar é que essas drogas não são da mesma natureza. Globalmente, visam os mesmos objetivos, mas a micropolítica do desejo que elas põem em ação, as combinações semióticas sobre as quais se apoiam, são totalmente diferentes. Ou seja, Guattari não defende que o cinema está livre do caráter alienador que existe na psicanálise, porém a alienação se dá de forma diferente. Seguindo sua linha de raciocínio, Guattari enxerga no cinema um potencial revolucionário que não pode ser encontrado na psicanálise. No final de seu texto, escreve o seguinte: do cinema podemos esperar o melhor e o pior, ao passo que da psicanálise não se pode mais esperar grande coisa. Nas piores condições comerciais, ainda se podem produzir bons filmes, mesmo em condições adversas, filmes que modifiquem as combinações de desejo, que destruam estereótipos, que nos abram um futuro, enquanto que, já há muito tempo, não existem mais boas sessões de psicanálise, nem boas descobertas e nem bons livros psicanalíticos. Guattari aponta como semelhança o fato dos cineastas não terem domínio sobre os processos de modelação dos quais são agentes, assim como os psicanalistas. O cinema, com suas narrativas, moldam subjetividades a longo prazo, mas não necessariamente se importa com esses resultados inconscientes.
até porque nem os próprios telespectadores têm a noção de estarem indo para casa após um filme com tantas informações, personalidades, cenas e perspectivas para além do que aparentemente foi absorvido. O psicanalista, assim como o cineasta, é levado por seu objeto, ou seja, o que se espera deles é a confecção de uma droga, de algo que transforme o modo de subjetivação de quem as consome. Essa droga é mais tecnologicamente sofisticada do que as tradicionais, visam o mesmo objetivo, mas a micropolítica do desejo que elas põem em ação, as combinações semióticas sobre as quais elas se apoiam, são totalmente diferentes. Analisando pela questão semiótica, o repertório com o qual o telespectador assiste determinada obra é gigante e possibilita milhares de conexões entre a ficção e a realidade. No último mês, a relação das crianças com a série Round Six foi muito discutida, mesmo sem ser indicada para essa faixa etária. Elas conseguem acessar esse material, as crianças, e transformam os jogos sangrentos em brincadeiras cotidianas. Se as imagens violentas marcam um adulto, imagine como são absorvidas pelo inconsciente infantil. A questão é que tudo é absorvido e tudo é retido ali no imaginário e no inconsciente. E isso é muito perigoso, porque a gente pega as características deles, enfim. O inconsciente pode ser estruturado como linguagem pelo cinema, assim como pela família, pela escola, pela caserna, pela fábrica e, nos casos especiais, pela psiquiatria e pela psicanálise. Estruturar o cinema como linguagem significa esmagar sua polivocidade, ou seja, a pluralidade de sentidos e vozes. Adestrá-lo para que muitas vezes possa submetê-lo à língua do sistema dominante. O Guattari alerta sobre os riscos de o cinema poder servir como um instrumento de dominação, como vimos acontecer durante a história do século XX, por exemplo, com o cinema nazista ou o cinema soviético. Até mesmo nos últimos momentos da Segunda Guerra, os cinemas continuavam abertos na Alemanha a fim de entreter o público e fazer viver a crença da vitória final. Ou seja, o regime nazista acreditava no poder imagético como uma arma extremamente poderosa e, em tempos de guerra, extremamente alucinatória. As invenções sucessivas do cinema falado, da cor, da televisão, etc., na medida em que enriqueciam as possibilidades de expressão do desejo, levaram o poder a reforçar seu controle sobre o cinema, e mesmo a servir-se dele como instrumento privilegiado. Mesmo quando o cinema parece dar a palavra a um personagem normal, a um homem, a uma mulher, a uma criança, trata-se sempre de uma reconstituição, de uma marionete, de um modelo fantasma, de um invasor, que está pronto a agarrar-se ao inconsciente para tomar-lhe o controle. E isso é válido para tudo. O poder com o qual o cinema brinca se concretiza no mundo capitalista de muitas formas, como uma roupa de algum personagem que se torna uma tendência fashion, ou um lugar distante que se torna um sonho visitar, ou a personalidade de um personagem que o telespectador se associa e a longo prazo se torna inconscientemente. Chegando perto da parte final de seu texto, continuando com as comparações entre semelhanças e diferenças entre a psicanálise e o cinema, Guattari discorre sobre a situação de poder dentro dos enunciados tratados, obviamente com foco nessas duas áreas do conhecimento. Ele diz que é impossível reduzir todas essas organizações de poder extremamente complexas em lógicas matemáticas, ou seja, em padrões e fórmulas do pensamento lógico, que colocaria toda essa complexidade em padrões universais. As estruturas do cinema e da psicanálise são muitas vezes ambíguas, num sentido que é um trabalho quase que em vão tentar encaixá-las em padrões do pensamento lógico. Essa impossibilidade, segundo o Guattari, se dá principalmente por conta da relação do cinema e da psicanálise com o inconsciente. Ele diz que criar uma teoria universal para as áreas do conhecimento, como a própria psicanálise, é um obstáculo para a exploração real do inconsciente, como ele mesmo escreve. Essas áreas do conhecimento são baseadas no inconsciente e nas combinações de desejo da mente, e tais são muito ligadas às máquinas sociais repressivas e não a lógicas matemáticas. Em seguida, tratando agora do final da sua comparação, Guattari mais uma vez faz uma crítica à psicanálise em relação a essas tentativas de encaixá-la em uma lógica exata. Ele ressalta algo que acredita ser uma espécie de hipocrisia nesse estudo.
A psicanálise dizia que buscava liberar as amarras, ou como ele mesmo coloca, liberar as pulsões, porém tentava fazer tal através da disciplinação e da assimilação das ideias para a normatividade. Ou seja, ele diz que a psicanálise busca liberar as pulsões, prendendo-as nas normatividades e nas universalidades. De qualquer maneira, se torna uma repressão para o pensamento psicanalítico, já que é uma hipocrisia tentar liberar as pulsões, prendendo-a a amarras dos pensamentos lógicos. Guattari usa esse termo repressão para falar sobre uma repressão ordinária, e nesse contexto ele pode querer dizer sobre uma repressão que ocorre de maneira constante e que talvez seja considerado comum. Nesse sentido, tal pode ser percebido pelo próprio psicanalista, que parece tentar dominar o analisado adaptando-se a ele. Então, o psicanalista ele se adapta ao analisado, enquanto que a obra cinematográfica é igual para qualquer tipo de espectador. O que muda no cinema é a maneira como aquela obra age no inconsciente de quem assiste o filme. Guattari, então, completa sua comparação antes de fazer a conclusão, destacando limitações da psicanálise em relação ao cinema. Para ele, a psicanálise não tem recursos ou estruturas o suficiente para compreender as ações do cinema. A arte cinematográfica age através de mecanismos inconscientes que tanto a psicanálise ortodoxa quanto a estruturalista não são capazes de entendê-los de maneira eficiente. A psicanálise ortodoxa, ela lida com desejos e conteúdos reprimidos, enquanto que a estruturalista é, como se diz na psicanálise, uma maneira muito ampla de fazer relação com o mundo. Então, é uma maneira que a psicanálise tem de se relacionar com o mundo. Porém, ambas não são suficientes para compreender profundamente as ações inconscientes do cinema. Então, as vertentes, tanto a estruturalista quanto a ortodoxa da psicanálise, ele destaca essas duas como as que tentam entender as ações do cinema, mas que ainda assim não conseguem fazer tal. Guattari, durante vários momentos do seu texto, ele discorre sobre as limitações e as hipocrisias da psicanálise, tanto em relação ao cinema quanto em relação à própria psicanálise. E ele destaca isso na parte final do seu texto, no final da sua comparação, fazendo a conclusão. Ele trata sobre como a linguagem é viva, a linguagem cinematográfica, como ela é viva e mutante, assim como ela também é adaptável. Enquanto a linguagem da psicanálise é como uma língua morta que não se manifesta ou não se pronuncia há muito tempo. Ainda são criadas coisas incríveis do cinema, até mesmo em tempos de crise, enquanto da psicanálise não nascem mais descobertas e ideias. Ou seja, ele enfatiza as limitações de uma linguagem em relação à outra, o que já havia feito anteriormente, porém ele retoma sua comparação nesse último parágrafo do seu texto. Ou seja, após discorrer sobre as semelhanças e as diferenças entre o cinema e a psicanálise, ele retoma as suas ideias, destacando e mostrando como a psicanálise é limitada em suas ideias quando tenta explicar a maneira como o cinema age.